Boa noite, senhoras e senhores, guerreiros anônimos aí, na luta contra as injustiças do PL 1645. Fazer aqui alguns comentários, principalmente de uma notícia que saiu hoje. O senhor Binho tem uma página no YouTube e publicou, né, que o salário iria diminuir porque o relator tirou a questão da VPNI numa manobra do voto dele, um voto complementar, e sorrateiramente retirou isso, trazendo um prejuízo ainda maior, principalmente para os pensionistas, né? Que esses com certeza vão pagar essa conta do PL 1645, que tanto o relator, bem como a bancada da Bala Juquinha, né? Capitão Augusto e companhia, votaram para que as PMs fossem incluídas, né? Aprovaram o texto do relator. E não há como separar daí o Ministério da Defesa, né? Que também fez nota. Enfim, é um conjunto de coisas aí que nos remete à reflexão e nos coloca numa situação difícil, porque como nós somos militares, né, e sempre prezamos pela hierarquia, a disciplina, né, o respeito. Então, como sinal de respeito, eu mando minha continência regulamentar ao nosso chefe supremo, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao ministro da Defesa e demais comandantes, né? O deputado também merece o nosso respeito. Contudo, isso não deve nos impedir de ser crítico quanto às postulações, né? Ou quanto às ponderações que devemos fazer, né, do PL 1645. A gente verifica numa análise preliminar que 67 bilhões da economia, a economia como um todo será 97 bilhões. E o projeto de reestruturação, proteção social, apresentado aí também em conjunto, né, gerará uma despesa de 86 bi. Desses 86 bi, 67 bilhões, né, ficará com apenas 18% dos militares das Forças Armadas. Nós somos 770 mil militares, né, como um todo, inativos, ativos, veteranos, reformados e pensionistas. Enfim, esse conjunto chega a 770 mil. Palavras do nosso próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, se não me engano o nome dele. Enfim, e desses 770 mil, apenas 150 mil mais ou menos, né, que é 18%, 20% dá 144 mil. Então ficaria na casa dos 130, 140 mil. Vamos ficar com 67 bilhões. Enquanto o restante, dos 770 mil, vai dar aí mais de meio milhão, ficaria na casa dos 19 bilhões. Então a desproporção dessa divisão aí, né, é muito desigual. Contudo, eles dizem que é justa, né? Então, para chamar a atenção dos senhores, eu gostaria que os senhores refletissem, principalmente os pensionistas. Esses serão os maiores prejudicados, agora com o advento da observação do senhor Binho. O vídeo dele está aqui, vou botar para rodar um pouquinho para vocês ouvirem a fala do nosso companheiro Binho,
Ele é membro lá da FENGIFA, Federação Nacional dos Graduados Inativos das Forças Armadas, a qual eu também pertenço. Inclusive eu botei no grupo, vou relembrar de novo, né? Que a gente botou aqui em arquivos a ficha de inscrição, a ata de reunião e o estatuto. Então, os senhores quiserem dar uma lida, quiserem se inscrever, basta acessar aqui arquivos, vai estar lá a ficha de inscrição, preencham, e lá também estará o e-mail da federação. Aí vocês enviem ela preenchida para essa federação. Logo, logo eles devem estar disponibilizando a conta para efetuar o pagamento e efetivar essa inscrição e a gente, de fato, se tornar membros. Pulando isso, vamos voltar aqui para o nosso nobre amigo Binho, que ele fez um vídeo que é perturbador, né? Fora outros que a gente encontra aí na armadilha que esse PL 1645 está fazendo, né? Um deles que eu estava vendo aí, o colega publicou no grupo do Facebook, a questão do militar que não é de carreira, né? Que se ele sofrer um acidente, ele, além de ser lesado pelo próprio acidente, né, vai ser lesado também pela garantia que vai lhe ser retirada com o advento da aprovação desse PL 1645. Então, cada vez que a gente lê um pouco esse PL 1645, a gente vê o tamanho das injustiças. E cada vez eu me surpreendo mais. Mas vamos lá, vou botar aqui para rodar o vídeo. Gente, eu tô até bem afobado, eu disse sim, mas é que é uma coisa que eu tinha observado e esqueci, tá? Em relação ao PL 1645, uma grande, nem sei o que dizer, para não falar um palavrão aqui, que fizeram sobre a VPNI. O que é a VPNI? Tá aqui, artigo 20 do projeto de lei, tá? Endereço da Câmara dos Deputados. Na hipótese de redução de remuneração ou proventos do militar decorrente da aplicação disposta essa lei, a diferença será paga a título de VPNI, certo? E ela vai ser absorvida conforme for reajustada a remuneração ou se tiver algum aumento, seja reajuste, né, do próprio soldo que possa vir à frente ou das próprias adicionais gratificações, etc., que eles dizem aqui, ó, tá? E tem esse parágrafo único aqui dizendo, né? Depois ele vai dizer que está meio dúbio, realmente está, não é necessário. O que eles fizeram aqui? Tá? Quando que vai acontecer essa VPNI? Por exemplo, o cara que tem um adicional de tempo de serviço maior do que o adicional de disponibilidade que vão pagar, e o cara que só tem formação, que não vai aumentar, porque as únicas coisas que vão aumentar é isso: adicional de habilitação, que no caso da formação não aumenta, e o adicional de disponibilidade, que vai entrar no lugar do adicional de tempo de serviço quando for maior. Porque se for a mesma coisa, se for menor, vai continuar a mesma coisa. Ou seja, se o cara tiver adicional de tempo de serviço maior que o adicional de disponibilidade e tiver formação na habilitação, ele não vai ter aumento algum. E o que vai aumentar de desconto? A pensão militar, certo? E como é que vai acontecer isso aí? Janeiro de 2020 entra a pensão militar e o adicional de disponibilidade. Então alguns vão cair na VPNI e outros não. No meio do ano entra o aumento da habilitação. Alguns vão sair da VPNI, outros não. Em 2021 repete. Aumenta a pensão, aí não tem compensação alguma, todo mundo vai para a VPNI. No meio do ano, habilitação, muitos saem da VPNI, depois no meio de 2022, no meio de 2023 de novo, e espera-se que todo mundo saia da VPNI. Alguns nem vão sair, certo? O que eles fizeram aqui no relatório do relator, o senhor deputado Vinícius Carvalho? Ele colocou a inclusão dos termos bruto e bruta e bruto
no caput do artigo 20, visa impedir interpretações dúbias sobre qual remuneração está sendo considerada pelo enunciado normativo. A nova redação do artigo suprime o parágrafo, porque era dúbio, e blá 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 blá, certo? Ele diz aqui que para evitar a contrariedade, e é claro que está se falando da remuneração bruta. Ele enfatiza aqui. Né? Aí agora vamos lá ver como é que ficou exatamente o texto do parágrafo na emenda. Ficou assim, artigo 20. Na hipótese de redução da remuneração bruta ou proventos brutos do militar decorrente da aplicação da lei, você paga a VPNI, que vai ser absorvida pelo aumento de adicionar gratificações, etc, etc. Só que não vai acontecer redução da remuneração bruta, só do líquido. Ou seja, com isso eles não vão pagar VPNI para ninguém. Foi isso que eles fizeram. Isso é muito, muito grave. Ou seja, muitos vão ter redução da remuneração sem compensação alguma. Antes era só as pensionistas, porque não mencionava aqui VPNI para as pensões. Agora... Entendeu, senhores? Cada vez que a gente para observar nas entrelinhas no que esse relator, junto com o Ministério da Defesa, estão fazendo com esse PL 1645, beira o absurdo. É uma injustiça sem tamanho. Nós já pagamos a pensão para que, quando faltarmos, né, os nossos entes queridos possam ser supridos em suas necessidades, né, pela pensão. O que vai acontecer agora? Uma bitributação. Vai aumentar esse desconto, vai passar de 0 para 10,5%. Eu já venho falando isso em alguns vídeos, mas agora está mais claro ainda. Né? Eles foram além, não vai ser só os pensionistas, vai ser todo mundo. Aí qual palavra para denominar uma ação dessa magnitude que advirá da aprovação do PL 1645? Para não ser ofensivo e nem faltar com respeito aos às nossas digníssimas autoridades, desde o relator como o ministro da Defesa, bem como o presidente da República. Qual o nome que a gente pode dar para não faltar com respeito a essas digníssimas autoridades? Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual o nome que a gente dá a isso? Eu estou querendo encontrar um nome para falar em alto e bom som. Né? Só que, infelizmente, eu não posso dizê-lo. Enfim, essa é a notícia. A notícia que todos nós já sabemos, né? Não podemos acreditar, infelizmente, no governo no que tange o PL 1645. Essa é a notícia de hoje e vamos ficar por aqui. Espero que todos tenham uma boa noite e novas notícias a gente informa.